Esse aqui é Thorfinn, aos 16 anos. Um garoto consumido pelo ódio, que mata por encomenda, que vive para uma coisa só: vingança. E esse é o mesmo cara anos depois. Sem espada, sem ódio, plantando trigo num campo. E o que aconteceu entre esses dois Thorfinns é a maior lição de maturidade que o anime já me deu. Nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente como ele amadureceu e porque você ainda não amadureceu de verdade. Para entender essa maturidade, a gente precisa voltar no momento em que ele quebrou. Thorfinn viu o pai ser morto na frente dele. Ele tinha 6 anos. E a partir desse dia, a vida dele para. Ele não cresce, ele não evolui, ele não vira homem. Ele só persegue, treina, mata e repete por 10 anos. E aqui está o primeiro sinal de imaturidade que quase ninguém identifica em si só. Quando uma coisa ruim acontece com a gente, uma traição, uma perda, uma injustiça, a gente tem duas escolhas. Ou a gente processa, aprende e segue, ou a gente congela naquele momento e vira refém dele pelo resto da vida. Thorfinn escolheu congelar. E o corpo dele cresceu, mas a alma dele continuou sendo aquele garoto de 6 anos gritando pelo pai. E olha, eu vou te fazer uma pergunta desconfortável agora. Qual é o seu Askeladd? Qual é a coisa que aconteceu com você que você ainda está carregando? Pode ser uma traição, um relacionamento que terminou mal, um pai ausente, uma humilhação na escola, um sonho que não deu certo. Você acha que passou por aquilo, mas se você reage hoje com a mesma raiva, com a mesma dor, com a mesma vontade de provar alguém, você não passou, você congelou ali, igual ao Thorfinn. E o pior é que isso faz com a sua vida agora. Thorfinn não consegue dormir direito, não consegue ter amigos de verdade, não consegue construir nada, porque toda a energia mental dele está presa numa pessoa que talvez nem lembre mais o nome dele. Imaturidade é viver hoje em função de um ontem que não te solta. E essa é a parte que dói. Thorfinn precisou perder tudo para finalmente amadurecer, inclusive a coisa que ele mais queria. Askeladd morre, mas não pelas mãos do Thorfinn. O cara que ele perseguiu por 10 anos morre por outro motivo, num momento em que Thorfinn nem pôde participar. E pensa no que isso significa para ele. Toda a vida dele evaporou, o propósito acabou, o ódio não tem mais onde se segurar, ele não é ninguém. E aqui acontece a coisa mais importante do anime inteiro. Thorfinn vira escravo, trabalha numa fazenda e pela primeira vez em 10 anos ele tá parado. Sem perseguir ninguém, sem ter quem mostrar, sem ódio, que era o seu combustível. E é nesse silêncio que ele finalmente se vê, olha para as próprias mãos e percebe quem ele virou. E aí Thorfinn começa a mudar, mas não da forma que você pensa. Maturidade real não é virar tranquilão, do nada. Maturidade tem 3 sinais concretos e Thorfinn manifesta todos. Sinal número 1. Ele para de precisar provar quem ele é. O Thorfinn jovem tinha o que provar o tempo todo, que era forte, que era guerreiro e que era digno do pai. O Thorfinn maduro apanha calado, não revida, não se importa com o que os outros pensam dele. E olha, isso não é fraqueza, é a forma mais alta de focar que existe. Você não sabe quem você é, você não precisa que ninguém confirme. Sinal 2. Ele encara o que ele se tornou. Thorfinn começa a ter pesadelos, vê o rosto das pessoas que matou, crianças, pais, mães, e em vez de fugir disso, ele encara. Imaturo, culpa dos outros. Maduro, olha para a própria sombra. Maturidade é ter coragem de admitir: eu fiz coisas erradas, eu fui parte do problema e eu vou viver com isso de uma forma que honre o que eu aprendi. Sinal número 3. Ele troca destruição por construção.
O Thorfinn imaturo queria destruir um homem. O Thorfinn maduro quer construir uma terra sem escravidão, sem guerra. Pense nisso, a energia que ele gastava odiando, agora ele gasta criando. E essa é a diferença entre um garoto e um homem. Não é a idade, é para onde a sua energia está indo. Tá, mas como você aplica isso? Você não é um viking, não tem um Askeladd para perseguir. 3 coisas práticas, anota aí. Ou volta o vídeo depois. Primeira, identificar o seu Askeladd. Qual é a pessoa, situação ou evento que ainda te governa emocionalmente? Aquele ex que você ainda checa o perfil, o pai que você ainda quer impressionar, o amigo que te traiu há 5 anos, o chefe que te humilhou. Você não pode soltar uma coisa que você não admitiu que está segurando. Número 2. Para de provar. Toda vez que você for apostar algo, mandar uma mensagem, fazer uma escolha, pergunte: eu estou fazendo isso porque eu quero ou porque eu estou tentando mostrar para alguém? E se a resposta for mostrar para alguém, você ainda está perseguindo o seu Askeladd. Terceiro, construir alguma coisa. Qualquer coisa, um projeto, uma habilidade, um corpo, um conhecimento, um relacionamento de verdade, porque enquanto sua energia está criando, ela não está destruindo. E é exatamente por isso que esse vídeo está aqui hoje. Esse campo de trigo que você viu no começo do vídeo não é felicidade, é liberdade. A liberdade que só vem quando você finalmente cresce. Mas tem uma coisa que Thorfinn faz depois de tudo isso que ninguém esperava, uma escolha que vai contra tudo que ele aprendeu na vida, e talvez seja o nível mais alto de maturidade que um ser humano pode atingir. É sobre essas escolhas que eu vou falar no próximo vídeo. Me conta nos comentários qual é o seu Askeladd, eu leio todos. Tamo junto e vejo você num próximo vídeo.